por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria estar com os irmãos nesse dia do Senhor, após alguns dias de férias. Tirei alguns dias de férias agora no mês de janeiro. Foi um tempo abençoado, sem sombra de dúvidas, mas tão bom quanto sair de férias é retornar às nossas atividades. Então, é uma alegria estar com os irmãos e tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Isso é o que nos... Se alguém puder depois dar uma olhada aqui na caixa, porque ela não está ligando. Não sei se tem que ligar a chave ali atrás, tá bom? Então, é uma grande alegria poder voltar às atividades. Na verdade, quarta-feira já retornei pregando e agora dando continuidade e iniciando o ano, né, de forma mais efetiva a partir de agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5. Nós estamos estudando, obrigado irmão, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Estou me sentindo dentro de uma caverna, dentro de uma bolha de... Nós estamos estudando o Sermão do Monte nas últimas semanas. E agora nós chegamos no no versículo de número 31. Hoje nosso propósito é tratarmos verso número 31 e o verso de número 32. E o título da mensagem de hoje é Jesus e o divórcio. Jesus e o divórcio. Meus irmãos, uma das maravilhas da pregação expositiva é que não sou eu quem escolho o texto que nós iremos tratar ou que nós iremos estudar naquele final de semana. Nós seguimos uma sequência, no máximo o que eu faço é escolher o livro que nós iremos tratar ou alguma coisa nesse sentido, mas nós iremos cobrir aquele trecho capítulo por capítulo, versículo por versículo. A minha proposta para os irmãos foi dada há alguns meses atrás, de que nós cobríssemos toda a mensagem desse que é o sermão mais famoso do nosso Senhor e Salvador, o Sermão do Monte. E nós então começamos no capítulo 5, no versículo 1, e nós seguimos sequencialmente, e agora, naturalmente, nós chegamos no versículo de número 31. E convenhamos, é um texto bastante difícil de ser tratado. Esse tema, para você ter noção, ele tem dividido muitos teólogos e muitas denominações até mesmo, por causa do assunto do divórcio e do novo casamento. É importantíssimo que nós tenhamos uma compreensão adequada a respeito de o que Jesus Cristo e o que a palavra de Deus propõe a respeito desse tema, porque sem dúvida a confusão não está no texto bíblico. A palavra de Deus ela é perfeita. A dificuldade surge muitas vezes na interpretação equivocada do texto. Então é importante que nós olhemos para as Escrituras e que nós possamos entender o que o nosso Senhor e Salvador tem a dizer a respeito do assunto do divórcio e também do novo casamento. Antes de nós tratarmos o texto, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, eu sei que esse é um tema sensível. Eu sei que ao tratar sobre esse assunto, muitas vezes nós iremos mexer com feridas dolorosas em muitas pessoas. Por isso, eu me comprometo com você, e você pode ter certeza que em minha exposição de hoje, assim como normalmente faço, serei extremamente cuidadoso. Mas, como sempre sou, serei fiel ao texto bíblico. Desde quando eu comecei no ministério pastoral, eu me comprometi com uma coisa: nunca pregar alguma mensagem por causa de alguém. Sabe, quando o pastor vem com aquela mensagem por encomenda, você durante a semana, sei lá, por alguma razão teve que ter um aconselhamento, e aí ele sobe no púlpito e prega exatamente aquele tema, porque ele sabe que aquilo está acontecendo. Eu nunca pregarei um sermão por encomenda, até por isso prego na sequência, até por isso venho em exposição sequencial do texto bíblico, para evitar qualquer tipo de escolha pessoal de um texto em específico. Também, ao mesmo tempo que tenho me comprometido em nunca pregar uma mensagem por causa de alguém, eu também tenho um compromisso de nunca deixar de pregar uma mensagem por causa de alguém. Eu serei fiel ao texto bíblico, com todo o cuidado,
e eu não vou aqui falar de mim mesmo. Eu não vou sequer expor o meu pensamento ou minhas preferências. O que eu quero é única e exclusivamente apresentar para os irmãos e os amigos nessa noite o que a palavra de Deus diz sobre esse tema. Então, vamos fazer a leitura juntos de Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu convido aqueles que podem a se colocarem em pé mais uma vez, por gentileza. Se coloquem em pé. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também foi dito, nosso Senhor Jesus falando aqui, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez, pedindo a Ele direção para o nosso tempo de estudos. E vamos lembrar também, já foi falado do Noedson, mas vamos lembrar também o Juscelio e sua família. Ele foi diagnosticado com Covid, né? Então vamos orar pela recuperação dele e da família. Também vamos nos lembrar da recuperação do Pedro. Pedro fez uma cirurgia essa semana e também a Aninha também fez uma cirurgia. A família está em recuperação ali. Vamos lembrar esses nomes também em nossa oração. Vamos lá. Nosso Deus, rogamos ao Senhor por esse tempo de estudos, que o Senhor possa nos direcionar para que possamos aplicar as verdades da sua palavra com autoridade e também, ó Deus, com simplicidade. Eu lembro nessa noite também desses irmãos queridos que têm sofrido com enfermidades. Rogamos ao Senhor, ó Pai, que possa restaurá-los e que muito em breve eles possam estar novamente conosco aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra, ao ser pregada por mim, possa ser compreendida por cada um dos meus irmãos aqui e aplicada a cada um dos corações. Porque em nome de Jesus que eu oro, amém. Podem se assentar? Todas as vezes que prego, na maioria das vezes pelo menos, eu busco apresentar uma sentença, uma frase que sintetiza a mensagem que vai ser pregada naquela noite. A intenção é que, se você se esquecer completamente de tudo que eu falar aqui, pelo menos que essa frase possa ficar registrada na sua mente. E a frase é a seguinte, eu vou pedir para que eles coloquem aí a proposição. O próximo não está passando aqui ainda. Então, isso. A frase é a seguinte: o casamento deve refletir o relacionamento perfeito entre Cristo e sua igreja. E o divórcio contraria profundamente a essência dessa união. Ok? Vamos ler todos juntos para fixar melhor esse conceito? O casamento deve refletir o relacionamento perfeito entre Cristo e sua igreja. E o divórcio contraria profundamente a essência dessa união. À medida com que formos avançando na nossa exposição nessa noite, você vai entender melhor o que eu quero dizer com essa frase. Meus irmãos, infelizmente, por causa do pecado, por causa da dureza do coração humano, o casamento, que foi criado por Deus para ser uma bênção, tem se tornado um meio de sofrimento e dor. Nós vivemos em um mundo que é avesso ao conceito bíblico de família. A família tradicional apresentada nas Escrituras é vista por muitos como algo ultrapassado. É visto por muitos como algo que precisa ser eliminado. E não são poucos os antropólogos, não são poucos os professores, não são poucos aquelas que pertencem ao movimento feminista, não são poucos políticos que têm como prioridade em suas pautas a destruição total da família. Não sejamos ingênuos em pensar que isso não acontece nos nossos dias, porque sim, acontece.
Esses dias eu estava assistindo, na verdade, meus filhos assistindo um desenho comum de crianças e de repente aparece um casal composto por duas mulheres no desenho. Isso tem sido cada vez mais inseridos na nossa sociedade, inseridos na escola dos nossos filhos, com o objetivo de doutriná-los, com o objetivo de desvirtuá-los de tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta como sendo o modelo de família tradicional. Uma famosa feminista disse certa vez: o casamento é escravidão legalizada. E os relacionamentos familiares são a base de toda a opressão humana. A culpa de tudo é da família, então. Nos últimos anos, meus irmãos, a família tem sido duramente e brutalmente atacada pela mídia, através da banalização do divórcio nos seus filmes, seriados, novelas. Há um incentivo na nossa sociedade ao sexo livre, ao aborto, à infidelidade conjugal. Toda a narrativa do filme é feita para que você torça para que a mulher ou que o homem traia o seu cônjuge com o outro. Meus irmãos, toda uma pauta de uma agenda onde o homossexualismo, o feminismo, todos eles têm uma coisa em comum: a militância contrária à família nos moldes apresentados pela palavra de Deus. E não há dúvidas de que esses pensamentos têm afetado e destruído o círculo familiar da nossa sociedade. As pessoas, elas querem destruir a família. Muitos até querem construir família, mas eles querem construir família ao seu modo, do jeito que eles acham que a família deve ser, sem levar em consideração a palavra de Deus. E nós temos visto o resultado dessa destruição familiar. Sabe aonde? No caos social que nós temos vivido. Sabe por que a sociedade que nós vivemos está um caos? Sabe por que o mundo que nós vivemos está um caos? A razão é única e exclusivamente porque as famílias estão um caos. Você pode mexer com várias áreas da sociedade e você vai ter determinados impactos nela. Mas quando você mexe com a família, que é a célula mátre da sociedade, você descaracteriza toda a sociedade. A sociedade fica totalmente pervertida quando as famílias estão desestruturadas. Lares disfuncionais tendem a criar filhos disfuncionais, que lá na frente nós percebemos um efeito dominó que cada vez mais vai destruindo os padrões de moralidade estabelecidos na palavra de Deus. E o divórcio é uma das coisas que mais tem contribuído para este caos. Um famoso médico estudioso foi fazer uma análise sobre comportamento de crianças e ele descobriu que várias coisas influenciam no comportamento destrutivo de muitas crianças. Dentre eles, a exposição demasiada a telas, a falta da presença de pai e mãe, onde talvez ambos às vezes trabalham fora e, pasmem, a média de dedicação de tempo de muitos desses pais para os seus filhos por dia era de incríveis 17 segundos. Ou seja, não passam tempo com seus filhos. Isso, sem dúvida, afeta na formação do caráter da criança. Mas esse estudioso chegou à seguinte conclusão: sabe o que mais afeta o desenvolvimento de uma criança dentro de um lar? O divórcio. E tristemente, meus irmãos, nos meios evangélicos, o problema do divórcio e o novo casamento tem sido minimizado. E alguns círculos chamados evangélicos têm sido até mesmo ignorados. Muitas igrejas têm medo de tocar nesse assunto.
Muitas igrejas têm cedido aos caprichos da carnalidade dos seus membros, normatizando o divórcio, normatizando o recasamento, em alguns casos até romantizando isso, dizendo o importante é que você seja feliz. Para você ter uma noção, hoje, no meio evangélico, existem basicamente 4 interpretações quanto ao divórcio e o novo casamento. 4 interpretações. Quais são elas? De um lado, num extremo, nós temos aqueles que possuem uma visão mais restritiva com relação ao tema. Eles não aceitam o divórcio, eles não aceitam um recasamento em hipótese alguma. Sem chance. No outro extremo, nós temos aqueles que aceitam o divórcio e o recasamento por qualquer motivo. Então, um lado não aceita de maneira alguma. No outro extremo, nós temos aqueles que aceitam por qualquer motivo. As outras 2 posições ficam entre esses extremos. Uma delas diz que o divórcio ele é permitido em determinadas circunstâncias, mas o novo casamento jamais é permitido. E a última posição diz que tanto o divórcio como o novo casamento, eles são permitidos em determinadas circunstâncias. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que esse debate que eu apresentei dessas 4 posições aqui, não é um debate novo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que desde os dias de Jesus, existiam grupos que tinham pensamentos bem diferentes quanto à questão do divórcio e novo casamento. Existiam aqueles que eram os mais tradicionais, aqueles que compunham a escola chamada Escola de Hillel. Esses eram, mais liberais, não tradicionais. Eles eram liberais e eles aceitavam o divórcio por qualquer motivo. Existiam também aqueles mais conservadores, aqueles que eram chamados da escola de Shammai. Eles eram conservadores e mais restritivos com relação ao divórcio. Mas o fato é que ambos estavam errados com relação à sua interpretação. E Jesus chega aqui ao pregar o Sermão do Monte e ele vai colocar à luz do pensamento de Deus como esse tema deve ser compreendido e tratado. E a minha proposta para os irmãos nessa noite é que nós olhemos para a Escritura Sagrada a fim de compreendermos qual dessas visões é ensinada por Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Nessa passagem, Jesus ele vai corrigir as doutrinas e as práticas equivocadas das tradições rabínicas, e ele vai substituí-las pela verdade de Deus. E nós não queremos que o que impere no nosso meio seja costumes ou tradições. Porque na maioria das vezes o que as pessoas colocam é isso. Sempre foi. Nós estamos acostumados a... Peraí, nós somos influenciados pela tradição agora? Nós somos católicos apostólicos romanos, então. Eu acho que nós somos um povo que surgiu baseado no seguinte lema: sola scriptura. Um povo que surgiu, que quer basear toda a sua prática, todo o seu pensamento, toda a sua maneira de se conduzir nas Escrituras. Nós não dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então precisamos aplicar isso em todas as esferas e também precisamos aplicar isso quando o assunto é divórcio e novo casamento. Então vamos olhar para as Escrituras e deixar com que ela fale conosco nessa noite e nos ensine como nós devemos lidar com esse tema. Vamos para o texto. Eu quero começar com vocês lendo o verso de número 31. Olha o que diz o verso 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Você percebe que mais uma vez aqui no Sermão do Monte, Jesus começa mencionando também foi dito. Muitas vezes ele está usando esse tipo de referência. E a quem ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aos rabinos.
Quem disse isso foram os rabinos, foram os escribas. Eles desenvolveram todo um sistema de tradições judaicas ao longo dos séculos, especialmente durante o período pós-exílico babilônio. Eles interpretaram e eles desenvolveram todo um código de conduta sobre como eles deveriam fazer, o que eles precisavam fazer para cumprir a lei. Basicamente, eles fizeram uma Bíblia da Bíblia, um comentário sobre como você tinha que viver. E eles tinham lá, você tinha que seguir aquilo ao mesmo pé das práticas das Escrituras. Na época de Jesus, a posição rabínica dominante sobre o divórcio era a posição mais liberal. Basicamente, eles permitiam o divórcio por qualquer motivo, desde que a pessoa apresentasse um certificado de divórcio. Então você precisava ir até os representantes legais, você precisava oficializar esse divórcio. Desde que você fizesse isso, você poderia dar as mais variadas desculpas. Como, por exemplo, o divórcio naquela época se tornou tão fácil, tão casual, que era permitido que um homem se divorciasse da sua mulher por razões tão estúpidas, como, por exemplo, se ela queimasse sua alimentação. Queimou a janta, divórcio. Acabou. Simplesmente. E isso está escrito na literatura rabínica. Por exemplo, uma mulher o marido poderia se divorciar da sua mulher se o seu marido se sentisse envergonhado por algo que ela fez ou falou, ou a maneira como ela se comportou diante dos seus amigos. Se ele se sentisse desrespeitado de alguma forma, subjetiva que fosse, ele poderia ir lá e pedir o divórcio. Tal era a banalização com a qual o povo estava tratando desse tema. E essa interpretação, eles tentavam basear aonde, você acha? Nas Escrituras. E, na verdade, era uma interpretação equivocada de um texto bíblico. Aqui ele está dizendo, também foi dito. A que ele está se referindo aqui? Quando nós voltamos lá para Deuteronômio capítulo 24, nós entenderemos. Esse é o texto. Deuteronômio 24, versículo 1 a 4, onde os rabinos, eles recorriam, e é fundamentado nesse texto que eles entendiam que eles podiam, então, conceder as cartas de divórcio. Nós não podemos entender o que Jesus está tratando aqui em Mateus sem retornarmos lá para Deuteronômio para dar uma olhada no que o texto lá em Deuteronômio 24 diz. Olha o que diz Deuteronômio 24, 1 a 4. Diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, agora preste atenção, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, o novo marido, tá? E escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada. Pois é o quê? Abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Eles liam essa passagem e entendiam que aqui havia uma ordem, um imperativo que permitia com que eles se divorciassem. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas lendo essa passagem, para mim fica claro que não é uma passagem que apoia o divórcio. Ela está simplesmente estabelecendo regras restritivas para lidar com um problema social que estava acontecendo em Israel, para lidar principalmente com a questão do adultério. Esse texto mostra como o divórcio ele causa uma loucura na sociedade.
É um que estava casado com um, que se divorcia, que casa com outro, e agora divorcia e quer voltar com o anterior. É isso que ele está tratando. Ele está falando que isso era inaceitável. Esse comportamento de você é casada com fulano, você se divorcia, você se casa com ciclano. Aí ou se divorcia desse ciclano, ou ele morre e você volta para esse, é inaceitável. É isso que ele está ensinando, é mais uma orientação com relação ao comportamento social do que uma ordem sobre a permissão do divórcio acontecer. Perceba que quando nós lemos esse texto, nós não temos nenhum imperativo presente aqui. O texto está repleto de frases condicionais. Você percebeu no versículo 1? Olha o que ele começa dizendo no versículo 1. No versículo 1, ele já começa o versículo dizendo, se um homem. Aí ele continua, se ela não for agradável. Olha no versículo 2, ele diz, e se ela saindo da casa dele. Olha no versículo 3, e se este passar a odiá-la. Tem alguma ordem aqui? Todas as frases estão claramente colocadas e construídas no condicional. Jesus, quando ele vai mais para frente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 8, ele vai explicar que Moisés permitiu esse comportamento aqui, esse tipo de regulamentação da carta concedida de divórcio, devido única e exclusivamente à dureza dos corações humanos. Não era uma ordem dada. Ele simplesmente estava normatizando ou regulamentando algumas questões sociais. Olha o que ele diz em Mateus 19:8. Mateus 19:8. Ele diz assim: Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Se você lembra do texto, anteriormente, quando os líderes religiosos perguntaram a Jesus, eles perguntaram de que forma? Volta lá no versículo anterior, verso 7. Olha o que ele diz, verso 7. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés fez o quê? Ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Irmãos, vocês leram comigo o texto que eles estavam se fundamentando para dizer que ali havia uma ordem de dar carta de divórcio. Tem alguma ordem ali? É isso aí, Nicolas. Nenhuma. Você não precisa ser um expert de interpretação para você chegar a essa conclusão. Claramente ali está se. Tudo está no condicional. Eles falam, por que Moisés ordenou? Jesus responde como? Olha lá o verso 8. Jesus vem e rebate a pergunta falando, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés fez o quê? Ordenou? Permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas ele coloca lá um princípio criacional. Ele volta não para o que Moisés fez, mas o referencial de Jesus é aquilo que Deus fez. Ele fala, mas não foi assim desde quando? Desde o princípio. A certidão de divórcio que Moisés permitiu que eles concedessem não tornava o divórcio correto, mas oferecia proteção à mulher repudiada, preservando a sua reputação e comprovando a sua liberdade legal. Porque, entendam, eles estavam se divorciando por qualquer razão. Então, muitas daquelas mulheres corriam riscos. Mas quando nós voltamos para Deuteronômio 24, versículo 1, volta lá para Deuteronômio 24, versículo 1, vai aparecer aí na tela. Olha o que diz. Fala, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, aqui eles pegavam, se ela não for agradável aos seus olhos, e aqui eles fundamentavam qualquer coisa que ela fizer que não te agrade, porém,
o próprio texto explica o que é esse alguém, algo que não seja agradável aos seus olhos. O que é aquilo? Por ter ele achado o quê? Coisa indecente nela. O que nós precisamos aqui é entender o que é esse algo indecente. Certamente não é adultério. Por que não? Porque o adultério, ele era punido com a morte. Quando nós lemos lá em Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, fica claro para nós que a pena pelo adultério seria a morte. Então, essa palavra indecência, quando nós olhamos para o original, ela abrange comportamentos impróprios e constrangedores da esposa, porém, sempre ligados com esse comportamento meio lascivo. É basicamente como se aqui, o que está sendo tratado, o que está sendo, vamos dizer assim, liberado para ser concedido uma carta de divórcio, é para uma mulher que flertou com outro homem, de certa forma, houve ali um clima, porém, não houve a consumação da traição. Por isso que é colocado ali, se houver algo achado nela coisa indecente. Então, não houve a consumação do pecado em si, do adultério. Mas houve ali todo um flerte, houve todo um ambiente, toda uma atmosfera que fatalmente acabaria numa traição, num divórcio, mas por alguma razão não chegou a ser concluído. Então, nessa razão, dessa forma, foi então permitido por Deus, não de bom grado, mas relutantemente, Deus concedeu o direito legal do divórcio. Não é algo incentivado por Deus em hipótese alguma, mas de alguma forma ele precisava regulamentar todo aquele caos social que o pecado trouxe e que confundiu completamente os relacionamentos dos seres humanos. Em resumo, a passagem bíblica onde eles fundamentavam toda o seu comportamento, sua teologia em torno da ordenação com relação ao divórcio, não apoia de forma alguma o divórcio, mas destaca as suas consequências catastróficas, o caos social que o divórcio causa, e a intenção dele é evitar todo esse caos. Meus irmãos, o fato é que nós jamais seremos capazes de entender o ensino bíblico sobre o divórcio se nós não entendermos o que a Bíblia ensina sobre o casamento. A maior parte das vezes os equívocos ocorrem por causa disso. Há uma falta de compreensão com relação ao que é o casamento. E se você não entende o que é o casamento diante de Deus, você naturalmente irá tratá-lo de qualquer forma. Agora, desde a criação, Deus ele estabeleceu o casamento como sua instituição. E se Deus que idealizou, se é Deus quem criou o casamento, ele tem o direito de dizer como o casamento deve funcionar. E dentro do estabelecimento do casamento, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Gênesis 2, 24, Deus diz o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois o quê? Uma só carne. Nós podemos tirar aqui alguns pontos de compreensão do texto. Fica claro para nós aqui que Deus, como aquele que estabelece, que cria o casamento, ele diz que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Então o casamento deve ser heterossexual. É dessa forma que Deus, aquele que criou o casamento, estabelece para que o casamento funcione. Qualquer coisa além disso está fora daquilo que Deus chama de casamento. Você pode colocar o nome do que for, mas não é casamento.
Não importa se o governo reconhece, não importa se os políticos reconhecem, não importa se o Papa reconhece, porque agora ele também reconhece. O que importa é o que a Bíblia diz. Lembra que eu disse para vocês? Nós não somos reféns da tradição. Nós seguimos o sola Escritura. E segundo as Escrituras, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz que o homem deixa a sua mãe, a mulher, e vai se unir à sua mulher. É dessa forma que o casamento à luz das Escrituras funciona. Além disso, nós percebemos aqui claramente que ele coloca o homem e a mulher. Então, o casamento, além de ser heterossexual, ele também é, à luz das Escrituras, monogâmico. Aí alguns jovens olharam, eu pensei que ia poder montar meu harém igual Salomão, né? Tenta arrumar uma primeiro, depois você pensa no seu harém que não vai existir, né? Mas, meus irmãos, fica claro aqui para nós que, de acordo com a palavra de Deus, o casamento é composto por um homem e uma mulher. Então, o modelo bíblico de família é a monogamia. E, além do mais, ele coloca ali, tornando os dois uma só carne. Nós entendemos aqui que com essa declaração ele está falando a respeito da durabilidade do casamento. Quando você vai se separar de você mesmo? Só quando você morrer. Então o casamento, meus irmãos, ele é, à luz das Escrituras, heterossexual, monogâmico e para toda a vida. Infelizmente, após a queda da humanidade no pecado, a relação perfeita entre marido e mulher foi fortemente prejudicada. O pecado trouxe separação entre eles, distorcendo o papel amoroso que o homem devia ter para com a sua mulher. A submissão que a mulher deveria ter para com o homem agora não é mais uma submissão voluntária. A maldição que recai sobre a mulher incluía nela agora um desejo não mais de ser submissa, mas de controlar o seu marido. Uma das consequências do pecado que recaiu sobre o homem é que agora ele iria exercer uma liderança sobre a sua mulher, mas não uma liderança amorosa, seria uma liderança tirânica. Essa batalha entre homens e mulheres resultou em uma inclinação para o divórcio, uma prática que vai totalmente contra o plano perfeito de Deus para o casamento. O divórcio, ele pode ser comparado a cortar um braço por causa de uma farpa no dedo. Faz sentido? É uma solução destrutiva para problemas conjugais. E Jesus enfatiza a perpetuidade do casamento em Mateus capítulo 19, versículo 6, quando ele afirma assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E ele complementa dizendo, portanto, que ninguém separe o que Deus, o quê? Ajuntou. A seriedade que Deus dá ao casamento, meus irmãos, fica muito clara quando nós vemos a penalidade prescrita para aqueles que quebravam essa unidade. Aqueles que adulteravam eram condenados à morte. Toda a relação sexual que acontecesse fora do casamento envolvendo pessoas casadas, todas as atividades ilícitas envolvendo pessoas casadas, eram sempre puníveis com a morte. Os 10 mandamentos reforçam para nós a santidade do casamento, proibindo não somente o adultério, mas também o desejo de cobiçar o cônjuge alheio. Você lembra o que nós estudamos na última mensagem? Alguém que só olhar e desejar uma mulher no seu coração fez o quê? Já cometeu adultério com ela. Deus estabeleceu então o casamento como uma união indivisível, duradoura, entre um homem e uma mulher. E sua aversão ao divórcio é claramente expressa quando nós lemos Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz assim, Malaquias 2,
16. Olha o que o nosso Deus diz. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. A tradição rabínica, as interpretações erradas das passagens que nós lemos de Deuteronômio capítulo 24, levaram a uma visão distorcida do divórcio nos tempos bíblicos. No entanto, em todo o Antigo Testamento, o divórcio é normalmente desencorajado e muitas restrições são impostas a ele. Há apenas um caso em toda a Escritura onde Deus mesmo ordena o divórcio, e é em uma situação extrema para preservar o seu povo. Está registrado lá em Esdras, se você já leu. O povo recebeu ordens bem claras de que eles não deveriam tomar como suas esposas aqueles que não fossem do seu próprio povo, porque Deus sabia que aquelas esposas influenciariam a adoração do povo de Israel. O que o povo fez? Desrespeitou. Como resultado disso, a idolatria começou a tomar cada vez mais espaço. Então, lá em Esdras, nós temos Deus acertando essa situação e ele ordena que todos que fossem casados com pessoas gentias, que eles se divorciassem e mandassem as suas famílias embora. É o único caso, um caso muito específico, triste e que mostra como a desobediência a Deus traz sérias consequências para as nossas vidas. Agora, o livro de Oséias oferece para nós uma representação simbólica do amor perdoador de Deus por Israel, apesar da sua infidelidade. Se você já leu Oséias, você sabe lá que é apresentado dois personagens, Oséias e sua esposa Gomer. Gomer, ela era o quê? Uma prostituta. Gomer foi infiel a Oséias desde o início do seu casamento. Ela traiu Oséias de todas as maneiras possíveis. O resumo da história é que Oséias foi fiel a ela e a perdoou, assim como Deus é fiel e perdoador, independentemente do que o seu povo fizesse. Claro, Oséias e Gomer foram usados aqui como uma figura para representar o relacionamento entre Deus e o seu povo, mostrando que é inquebrável, mas ao mesmo tempo é uma bela ilustração de como o relacionamento entre um casal pode perseverar apesar de situações tão terríveis como há apresentadas ali no livro de Oséias. Deus, ele olha para a união entre marido e mulher da mesma forma que ele olha para a união de Cristo e a sua igreja. E como é o amor de Cristo pela sua igreja, meus irmãos? É um amor sacrificial? É um amor purificador? É um amor permanente? Nosso Deus ama a sua igreja só enquanto a sua igreja a amar de volta? Ou não? Ele ama a sua igreja apesar de nós. Porque nós somos pecadores, caídos, o desagradamos constantemente, mas ainda assim ele nos ama. Da mesma forma, o casamento deve refletir essa graça restauradora e esse amor perdoador. Buscar o divórcio vai contra o propósito magnífico do casamento como um símbolo do amor de Deus por sua igreja. O amor de Deus pela sua igreja é inquebrável. Jesus Cristo não pode se divorciar da sua igreja. E a figura que ele usa para representar esse relacionamento que ele tem com a sua igreja é chamá-la de noiva. Se o casamento é usado como essa figura para representar o relacionamento entre Cristo e a igreja, então o casamento ele deve permanecer inviolável e inquebrável. Em resumo, meus irmãos, Deus odeia o divórcio e deseja que os casais busquem a restauração e a reconciliação. Preste atenção, divórcio é uma palavra que não deveria sequer existir no vocabulário de um casal cristão. Ouviram? Divórcio
é uma palavra que não deveria sequer existir no vocabulário de um casal cristão. Mas o que Jesus tem a dizer sobre o divórcio? Vamos observar o verso 32 para nós finalizarmos. Verso 32, olha o que Jesus vai dizer sobre o divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus ensinou aqui, meus irmãos, que o divórcio sem uma causa justa. E qual é a causa justa que ele pontua aqui? Aquilo que na teologia nós chamamos de cláusula de exceção. Qual é a cláusula de exceção onde ele diz que aí sim um divórcio pode ser realizado? Se houver relações sexuais ilícitas. Há um imperativo para que, se um cônjuge trai o outro, haja um divórcio? Não. Não é um imperativo, não é uma ordem. Mas aí existe o quê? Uma possibilidade. Principalmente quando há impenitência. Quando a parte ofensora não se arrepende. Quando a parte ofensora é persistente na traição. Isso mostra que esse indivíduo não é convertido. Jesus ensina aqui que qualquer coisa que levasse a um divórcio, que não fosse esse ponto específico de relações sexuais ilícitas, levava ao divórcio. Exatamente o que Moisés ensinou lá em Deuteronômio capítulo 24. E ele confronta os fariseus, ele confronta essa interpretação distorcida dos fariseus, destacando que somente de olhar para uma mulher com um desejo já se caracterizaria um adultério no coração. Os fariseus, como eu disse para vocês, permitiam o divórcio por qualquer razão, mas Jesus vem e esclarece de maneira clara. Só existe uma cláusula que permite que o divórcio ocorra: a infidelidade. Jesus rejeita completamente a interpretação dos fariseus. Ele vai na contramão e ele diz que qualquer um que se divorcie da sua esposa, que não seja por essa cláusula biblicamente amparada, ele está expondo aquela mulher a tornar-se adúltera. Irmãos, as dinâmicas nos nossos dias dos relacionamentos mudaram um pouco, mas dentro daquela cultura da época, a mulher, ela era um objeto descartável. Ela não era vista como por alta conta. Era uma sociedade onde a mulher era altamente discriminada, ela era desdenhada, não havia qualquer consideração. Então, ele fala principalmente aqui a respeito do homem se divorciar da mulher, porque era impossível uma mulher tomar esse passo. Sempre seria o homem tomando esse passo. E ele diz que quando um homem se divorcia da sua mulher, que não há embasamento, ele a expõe a se tornar adúltera. Por quê? Porque no mundo antigo, uma mulher sem marido teria dificuldades para se manter viva. Você se lembra de Ruth e Noemi? Lembra? Como era a vida dessas mulheres? Elas tinham que ficar mendigando. Elas não tinham condições de se manter, de subsistir. Mateus capítulo 19, Jesus então cita Gênesis 2:24, afirmando que Deus une marido e mulher. E quando Deus une, nada deve separar. Mas aqui ele coloca a cláusula de exceção. Em Mateus 19 ele também vai colocar. Quando nós olhamos nas Escrituras, não só isso é colocado como cláusula de exceção, mas em 1 Coríntios capítulo 7, é adicionado por Paulo uma cláusula também de exceção, quando ele diz que se um cônjuge incrédulo abandona o cônjuge crente, então é permitido o divórcio. Leia comigo, 1 Coríntios 7, versículo 12. Olha o que ele vai dizer. Aqui é uma outra cláusula que a gente aceita. Obviamente, a morte dissolve o casamento. Nós lemos isso hoje, quando foi feita a leitura do dia. Mas aqui também, em 1 Coríntios 7, ele diz assim, versículo 12. Aos outros digo eu, não o Senhor. Aqui nós entendemos que Paulo está dando uma opinião
porém embasada e direcionada pelo Espírito Santo, tanto que entrou no cânon sagrado como inspirado por Deus. Então nós entendemos que a opinião que Paulo está dando aqui é como se Deus estivesse batendo o carimbo e falando, eu concordo com isso. Então ele diz, aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concordar em morar com ele, não se divorcie dela. Aí no 13 ele fala, e se uma mulher, ele vai colocar o outro lado da moeda, estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Na verdade, não é que ele é salvo, mas influencia espiritualmente aquela família o fato de ter um cristão naquele relacionamento. E ele continua colocando, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Agora no versículo 15 ele fala, mas, preste atenção na cláusula de exceção, se o não crente quiser separar-se, ele diz o quê? Que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Basicamente você está num contexto de um relacionamento com um não cristão, mas ele aceita morar com você, você já chegou nessa condição quando você era salvo, entende? Não é algo que você desenvolveu agora depois de cristão, mas você foi salvo por Cristo e você já estava casado com alguém que não conhece a Cristo. Qual é a orientação? Permaneça como está. Permaneça casado. E seja um cônjuge fiel ao Senhor e ao seu cônjuge. E através do seu testemunho, busque levá-lo a Cristo. Agora, se essa indivídua não aceita estar casado com você por você ser um cristão, e entenda, dentro do contexto da época, você afirmar ser cristão, você estava rompendo com tudo que era de mais importante na sociedade. Então, quando alguém se convertia ao evangelho, ele perdia os parentes, os amigos, a família, perdia tudo. Era conversão radical. Nos nossos dias é fácil, né? Mas naqueles dias não. Mas se o cônjuge aceitasse, continue casado. Não aceitando, o que você faz? Divorcie-se. Não tem problema. Pode fazê-lo. E pode casar novamente. Todas as vezes que há uma concessão de um divórcio bíblico, a única razão de conceder uma carta de divórcio é para que ela pudesse casar-se novamente. Jesus reforça o ideal divino de um casamento, de que ele seja para a vida toda, mas ele permite o divórcio em casos específicos, permitindo o divórcio somente em situações de infidelidade ou abandono por parte do cônjuge incrédulo. E eu gostaria de encerrar agora, nessa noite, fazendo algumas aplicações para 3 grupos diferentes e presentes aqui nessa noite. Primeiramente, eu quero falar com os casados. Os casados estão acordados? Acorda agora, então. Presta atenção. Casado, casada. Casamento é coisa séria. Ok? Pare de brincar com coisa séria. Marido, assuma o seu papel de homem. Esposa, assuma o seu papel de mulher. Vocês dois, tratem de resolver os seus problemas. Entenda que se o seu relacionamento com o seu cônjuge não vai bem, o seu relacionamento com Deus não vai bem. Não vem com essa história de dizer, não, com Deus está tudo bem. Não está. Suas orações sequer são ouvidas enquanto você não está em um relacionamento adequado com o seu cônjuge. Lembre-se do compromisso que vocês fizeram diante de Deus, de permanecerem unidos até que a morte os separe. Um casal verdadeiramente cristão, um casal piedoso que teme ao Senhor, jamais cogitará o divórcio
como sendo uma solução plausível para os seus problemas. Por mais que nossa sociedade incentive, por mais que a nossa legislação reconheça, um servo e a serva de Deus, eles devem odiar tudo aquilo que Deus odeia. E se Deus odeia o divórcio, nós devemos fazer o quê? Odiar o divórcio também. Aprenda, marido, aprenda, mulher, a falar as 3 palavras-chave que sustentarão seu casamento. Me perdoe, eu estava errado, eu te amo. Alguns até sentem uma dormência na língua para falar essas coisas, né? Mas se você não aprender a falar isso, a verbalizar isso, me perdoe, eu estava errado e eu te amo, inevitavelmente, seu casamento vai ter sérios problemas. Lembrem-se, vocês dois são pecadores que disseram sim. Aqueles que fazem aconselhamento matrimonial comigo sabem do que eu estou falando. É um dos livros que nós recomendamos para leitura. O problema não está somente no seu cônjuge. Está em você também. Você se acha perfeito, né? Você se acha perfeita. Você acha que você é fácil de amar, né, bonitão? Você acha que você é fácil de amar, né? Você se sente o alecrim. Isso é difícil também, tá? Ele é difícil? É, mas você também não é flor que se cheire. Aceitem que vocês dois são pessoas diferentes, mas não permitam que essas diferenças se tornem uma fonte de conflito. Que essas diferenças unam vocês, não os afastem. Compreendam que o impacto do divórcio não recai somente sobre o casal. Não vai ser só você e sua mulher ou ex que serão afetados. Seus filhos vão sofrer. Sua igreja vai sofrer. A sociedade como um todo vai sofrer. Priorize o bem-estar da sua família. Não seja egoísta. Acerte seus problemas. Mantenha a fidelidade emocional e física. Evitem situações que exponham o seu cônjuge à tentação. Como Paulo ilustra em 1 Coríntios 7, deixar de ter relações sexuais, intimidade, é expor o cônjuge ao pecado. Façam todo o possível para fortalecer os laços matrimoniais, mesmo depois de anos e anos e anos de casado. E por último, busque a ajuda de Deus, da sua igreja. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, não viva de aparências. Se você está com problema, peça ajuda. A maior parte dos problemas dos casamentos começam como uma gripezinha e se tornam uma pneumonia, e pneumonia mata. Vamos tratar os problemas quando eles são uma gripezinha. Quando a gente pode tomar um comprimido e está resolvido. Acerta a situação. A maior parte dos casais, quando pedem ajuda, a vaca foi para o brejo. A maior parte das vezes, as feridas são tão profundas que são quase impossíveis de serem curadas. E se você não é um cristão, entenda uma coisa: sem Jesus, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Resolva primeiro o seu relacionamento com Deus, que foi quebrado pelo pecado, e depois busque restaurar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Agora eu quero falar com um segundo grupo presente aqui nessa noite. Os solteiros. Eu vejo que essa mensagem Deus tem direcionado, porque nos anos anteriores e nesses próximos anos a gente tem casamento a rodo aqui na igreja, né? Preste atenção, solteiros. Casamento é coisa
séria. Por isso, escolha o seu cônjuge com sabedoria. Escolha o seu cônjuge com sabedoria. Não tenha pressa. Não vá pela cabeça dos outros. Conheça bem o outro antes de dar um passo tão importante quanto o casamento. Verifique, ele é trabalhador ou é um preguiçoso? Ele é amoroso ou é um cavalo? Ele é gentil? Ele é comprometido com Deus? Ele é um servo fiel do Senhor? Ou desde já ele não lê a Bíblia direito, eu tenho que ficar cobrando para ele vir para a igreja? Ele não é fiel ao Senhor? Ele não é um dizimista desde já? Ele não é fiel nas mínimas coisas? Veja se ele não é um reformachista, que é um reformado misturado com machista. Tem sido cada vez mais comum, principalmente por uma masculinidade tóxica que tem sido apresentada em Instagram, onde muitos jovens seguem alguns desses coaches masculinos que pensam que ser homem é ser bruto. É muito mais do que isso. Ser bruto qualquer um consegue. Verifique, rapaz, se ela aparenta ser submissa. Se ela é comprometida em realizar as tarefas do lar desde já. Porque depois não adianta reclamar. Ela não cozinha, ela não limpa, ela não lava, Os sinais estavam lá. Vê quem quer. Converse, verifique. Seu sonho é ser pai. Ela quer ser mãe? Não. Veja principalmente, ela é comprometida com o Senhor. E nos nossos dias, verifique com muita certeza se ela não é uma feminazi. Mistura de feminista com nazista. Porque olha, essa é a pior espécie. Presta atenção. Se a outra pessoa não tem essas características no namoro, enquanto ele ainda está em campanha, porque quando está em namoro, está em campanha. Esquece, no casamento, quando ele já conseguiu seu voto, é que elas não serão desenvolvidas. Então, moça, veja bem se você está disposta, presta atenção, moças, veja bem se você está disposta a se submeter a esse rapaz enquanto você viver, ok? Porque você vai precisar fazer isso, enquanto você viver. Rapaz, veja bem se você está disposto a amar essa moça como Cristo amou a igreja durante toda a sua vida. Depois não adianta dizer, mas eu não sabia que ele era assim. Depois não adianta, mas eu não sabia que ela era assim. Aí tem aqueles que vêm tentar espiritualizar a coisa, né? Pastor, eu acho que não era a vontade de Deus. Agora é. Agora é. Você disse sim lá? Você falou, fez um voto diante de Deus, de todos os seus amigos, seus parentes, que era até que a morte os separe, então agora é a vontade de Deus. Não vem tentar espiritualizar sua carnalidade, não. Agora é para toda a vida. Durante o período de namoro e noivado, concentre-se em conhecer melhor a pessoa e não a boca dela, o corpo dela. A beleza física nunca será capaz de sustentar um relacionamento. Então zele pela santidade no namoro. Entenda que casamento é um compromisso para a vida toda. Então, durante esse período de solteiro, concentrem os seus esforços a desenvolver uma habilidade para resolver conflitos. Se vocês não conseguem resolver os seus problemas enquanto namoram, não vai ser depois de casado. Se você é um briguento e não resolve seus problemas com seus amigos, com as pessoas ao seu redor, não vai ser dentro do casamento diferente. Aprenda a se comunicar melhor. Leia bons livros sobre casamento. Assim,
vocês estarão bem mais preparados quando a dificuldade chegar. E por último, busque orientação espiritual. Afinal de contas, já que nós vamos ter que ajudar a resolver os seus problemas matrimoniais no futuro, então esteja aberto a receber instruções durante o período de namoro já. Procure sua liderança, procure seus pastores, seus presbíteros. Muitas vezes quem está do lado de fora consegue enxergar melhor as coisas. Em último lugar, o último grupo a quem eu quero me dirigir essa noite são aqueles que são cristãos e que passaram pela dor do divórcio. Lembre-se de uma coisa: nós cremos num Deus que é misericordioso, gracioso e amoroso. Se você é cristão, aqui vai uma notícia incrível para você. Todos os seus erros do passado foram perdoados na cruz do Calvário. Isso é uma ótima notícia, não é? Pode ser que você tenha cometido erros sérios. Talvez você tenha arruinado o seu casamento ou tomado decisões erradas. Talvez você esteja pensando agora, pastor, agora já foi. Não há como desfazer o que já foi feito. Não tem como resolver certas situações do passado. Eu tenho algo para te dizer. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, todos os erros do passado estão perdoados. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz: e assim quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. É hora de esquecer o passado, certo? Agora a questão é: o que você fará daqui para frente? Como você viverá o presente de acordo com o plano de Deus? Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de entender o que o Senhor tem a dizer a respeito desses assuntos tão sensíveis. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra possa ter transformado as vidas daqueles que estão aqui presentes, assim como tem impactado a minha própria vida. Porque é em nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu ao redor das Escrituras. Amém.